Você estuda o quê? 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 O curso de Artes Visuais da UFMG é um curso voltado para a formação de artistas, professores e pesquisadores no campo das artes visuais. As artes visuais é um campo do conhecimento voltada às manifestações culturais, que elas se manifestam de diversas formas. Então, pintura, desenho, escultura, gravura, artes gráficas. E aqui no nosso curso, estudantes são estimulados a transitar por essas áreas, desenvolvendo tanto suas pesquisas pessoais, que são pesquisas que levam a uma expressão pessoal, tanto também para pensar uma dimensão política, filosófica, conceitual em torno das questões das artes visuais contemporâneas no Brasil e também no mundo. Assim. O diferencial do curso de Artes Visuais da UFMG, eu acredito que seja a nossa infraestrutura. A nossa escola ela é uma escola muito bem equipada, com diversos ateliês, com máquinas, equipamentos e espaço para trabalhar. A gente tem laboratórios de informática, que também dão uma estrutura bem legal para a formação. E uma outra coisa que é interessante do curso da UFMG também são esses diálogos que a gente pode ter com outras áreas. Então, dentro da nossa escola, por exemplo, a gente tem curso de dança, de teatro, de cinema, e outros, que isso também colabora muito na formação do estudante. Então, de alguma forma, a nossa formação ela também é permeada por diversas áreas do conhecimento. Além disso, a FMG tem vários projetos que são legais, Os projetos de iniciação científica, os estágios, os encontros, os grupos de estudo. Tudo isso são elementos e processos que agregam muito dentro do nosso curso, da nossa formação. Então é um curso de artes, mas ele vem com esse pacote todo, desses diálogos possíveis com outras áreas. O percurso curricular do curso, ele engloba 3 momentos, Então, ele tem, no primeiro ano do curso, que é a base, ele é comum a todos os alunos, licenciatura e bacharelado. Dentro do bacharelado, o aluno vai percorrer aí essas habilitações, que elas se dividem, então, no intermediário e no avançado. E o avançado, são os 2 últimos anos do curso, onde o aluno ele vai estar imerso no ateliê, desenvolvendo um trabalho autoral, que vai culminar no seu trabalho de conclusão de curso. As disciplinas do curso, elas transitam entre teoria e prática, e a maioria delas são teórico-práticas. Então, a gente tem uma coluna do curso de disciplinas de teoria, história e crítica de arte, Então, onde o aluno vai ali ter contato com a história da arte, com a crítica e com esse aspecto mais conceitual das artes. E a gente vai ter as disciplinas que são práticas e teórico-práticas, Então, o aluno vai mergulhar dentro de cada técnica ou cada temática ou gênero, de acordo com cada uma das habilitações. Apesar de ser um curso cuja prática ela é muito importante, dentro da universidade a gente entende a construção ou a formação de um artista pesquisador. Então a gente sempre pensa essa ideia do artista pesquisador e professor como uma tríade que ela está aglutinada e onde os alunos vão se desenvolver. Eu decidi cursar artes visuais porque eu acho que eu sempre tive uma ligação com esse viés artístico. Desde criança eu sempre gostei de desenhar, de pintar, toda criança gosta, mas eu acho que eu nunca parei. E eu sempre tive um apreço muito grande pelo viés acadêmico também. E eu entendi que cursar artes visuais era uma forma de unir esses 2 mundos, de entender a produção artística também como uma produção acadêmica, de pesquisa visual. Dentro da universidade, eu acho que minha experiência mais marcante foi a exposição individual que eu fiz na FAI, lá no Espaço de Poéticas, porque foi a conclusão de uma das séries que eu estava fazendo, de uma pesquisa que eu tinha feito durante um ano, e aí esse ano eu pude finalmente expor todo esse trabalho, então foi muito bom, foi muito gratificante.
Uma outra também foi no início do ano, foi uma exposição que a gente fez coletiva com alunos todos da UFMG, não só do curso de Artes Visuais, na Funarte. Foi uma exposição que chamava Buscar Horizontes, Transbordar e Transdisciplinar, que juntava diversas disciplinas diferentes, assim, então foi muito bacana. Eu sinto que naquele momento eu dei uma aprofundada assim, na minha pesquisa e foi muito massa. O curso de artes visuais, ele oferta uma gama de possibilidades profissionais. A gente tem ex-alunos, né, pensando nos egressos, atuando em direção de arte e em cenografia no cinema, com fotografia, né? A fotografia não é uma habilitação do curso, mas a gente tem uma área forte, né, com laboratórios. Dentro do mercado da arte contemporânea, do sistema da arte contemporânea, a gente vai ter não só artistas, que é o que a gente mais forma, mas a gente vai ter também ex-alunos atuando como curadores, como arte educadores, na produção, na expografia e montagem de exposições, né? Todo esse espectro a gente tem levantado de ex-alunos atuando, e a gente entende que de alguma forma, ainda que a gente não tenha, por exemplo, uma disciplina como expografia, o curso, na medida em que ele fomenta esse artista, ele possibilita esse contato no mercado com esse tipo de profissional, e aí o estudante ele vai reconhecer ali como um lugar possível, e ele vai se especializando e ele consegue essas outras frentes de trabalho. O ingresso no nosso curso de artes visuais ele é feito através do Enem Sisu. A partir de 2027, a gente não vai ter a prova de habilidades, porque a gente entendia um pouco que essa prova também era uma marcação também de exclusão social. Então, no sentido de facilitar e democratizar o acesso, a gente está, a partir do vestibular de 27, passa a ser uma entrada pelo Sisu Enem. Pela magnitude da UFMG, a existência de um curso de artes visuais reforça o tanto que essa profissão é uma profissão. Porque as pessoas não enxergam o trabalho com artes visuais como uma profissão, como um trabalho que faz movimentar a economia, por exemplo. É muito comum a gente ouvir, se tudo der errado eu vou largar tudo e vender arte na praia. Pois é, aqui a gente estuda para vender arte, porque é uma profissão, porque é um viés acadêmico, a gente pesquisa para isso. A gente tem como fazer esse trabalho sem estar num viés acadêmico, e ele não é menor por isso, mas é muito importante a gente entender que é possível esse caminho também. E é muito possível, e contribui muito para a área. Não é uma pesquisa científica, mas é uma pesquisa poética, é uma pesquisa visual e é uma pesquisa cultural também. Para alguém que queira cursar artes visuais, eu só digo venha, porque é um curso muito gostoso de se fazer. É um curso que quem entra na Faculdade de Belas Artes é porque gosta da coisa, porque não é uma área fácil, não é uma área fácil. Você tem que gostar, você tem que acreditar, você tem que entender isso como um propósito, de certa forma. E então você vai trabalhar, você vai estudar com uma coisa que você ama constantemente. A minha sala de aula é um ateliê, isso não tem preço, isso não tem preço. Então eu digo venha, porque é muito bom, é muito, muito bom.